Oi, gente, tudo bem? Tô gravando aqui o que seria a nossa segunda aula de sociologia, né? A primeira aula eu enviei pelo WhatsApp, que foi a aula de introdução à sociologia, que a gente viu alguns conceitos básicos da sociologia, o contexto de criação dessa disciplina e basicamente isso, né? Mas nessa segunda aula a gente vai também falar sobre o contexto em que essa disciplina foi criada, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, em como isso ocorreu e qual foi de fato a primeira teoria, quem criou essa primeira teoria e tudo mais. Calma aí que eu tenho que aprender a passar aqui. Pronto. Auguste Comte foi um teórico francês que nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele é considerado o pai da sociologia. Ele foi o criador do primeiro método científico que foi criado para estudar a sociedade, que foi o positivismo. Ele viveu na França em um período de intensas mudanças provocadas pela Revolução Francesa. A teoria positivista e a sociologia foram as propostas de Comte para se entender a nova organização que tanto assustou os pensadores e modificou a vida das pessoas. Foi o que a gente também falou na aula anterior, que estava no slide da aula anterior, né, do contexto de miséria, de fome, de caos social que estava na França, muito após a Revolução Francesa. Depois, com a Revolução Industrial, as coisas ficam ainda bem mais caóticas. Isso vocês vão ter mais entendimento do que foi exatamente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na história e na geografia, né? Mas é basicamente isso. Ai, passei errado. Calma aí. Então, Comte buscou uma teoria que pudesse resolver essas questões, né? Ele buscava uma ciência sem ideologia. O que depois que eu for explicando mais lá na frente, eu vou voltar nessa questão pra gente entender o porquê que isso não ocorreu, né? Por mais que no momento em que ele criou e quando ele falava sobre ela, ele afirmava ser uma ciência neutra, isso não foi muito verdade. E o que seria então o positivismo? O positivismo é uma teoria de desenvolvimento social, ou seja, como eu disse antes, é uma teoria que visa ao desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociedade. Como que ela visa isso? Por meio da ciência empírica, como precursor desse avanço, e por meio de uma espécie de doutrina, uma doutrina que promove o progresso civil, pautada na ordem, no rigor e na disciplina da população. Então, resumidamente, o positivismo defende que as regras para o progresso social seriam a disciplina, a ordem e o desenvolvimento da tecnologia. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. Então, de acordo com a teoria positivista, a nossa sociedade está sempre progredindo. Ela passa por estágios, sempre, ela nunca vai para um estágio inferior. Ela está sempre avançando, está sempre melhorando e sempre sendo superior ao que ela era antes. A humanidade, ela tem essa mudança. E ela tinha o desenvolvimento de alinhar o desenvolvimento científico ao desenvolvimento social, pois até então havia ocorrido uma modernização promovida pela Revolução Industrial. Não só a Revolução Industrial, mas estava ocorrendo uma revolução política muito grande com a Revolução Francesa, com as ideias do iluminismo e tudo mais. Mas a sociedade não havia avançado nas questões de bem-estar e organização política, pois havia um conflito social intenso. Então, meio que na teoria as coisas estavam melhorando, existiam coisas novas, novas tecnologias, novos modelos políticos, as coisas estavam, sim,
sendo mais modernas. Só que, ao mesmo tempo que isso ocorria, a sociedade estava entrando num caos até maior do que tinha antes dessas modificações. E o positivismo é criado justamente para tentar alinhar um avanço científico com um avanço social, porque tinha avançado só no quesito científico e político, mas não no quesito social, de bem-estar, de qualidade de vida e tudo mais. Características do positivismo. A inspiração política do positivismo estava no iluminismo, pois tanto o iluminismo quanto o positivismo defendiam o estabelecimento de conhecimento universal, mediante uma educação emancipadora para levar à autonomia social. Então, aí é importante que vocês façam a relação entre o iluminismo e o positivismo. Eu sei que vocês ainda, acho que não viram essa matéria, né? Mas vocês não precisam saber a fundo o que é iluminismo ainda, mas é importante que vocês tenham uma associação entre esses dois conceitos, que o iluminismo influenciou, sim, o positivismo. Teorias doutrinárias que ditavam um modo de agir que levassem ao progresso. Kant defendia uma ordem social mediante a disciplina dos cidadãos, a um governo que promovesse essa disciplina. Por exemplo, ele defendia questões como o altruísmo, ou seja, ações das pessoas que fizessem um bem para outras pessoas, um bem para o contexto social que elas estavam inseridas. Defendia um governo rígido, uma postura moralista dos cidadãos. E nesse pontinho aqui, eu queria abrir um parênteses que eu não coloquei no slide, mas que pode muito cair na prova, então seria bom se vocês anotassem que essa parte de rigor, ordem, progresso, lembra muito o que está escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, e não é à toa. No final do Segundo Reinado, as ideias positivistas elas chegaram com uma força muito grande aqui no Brasil, principalmente dentro do exército. Então, o positivismo foi sim uma teoria que embasou os militares para que eles dessem o golpe que proclamou a República. Então, o primeiro presidente republicano, que foi o Deodoro da Fonseca, ele era positivista e ele seguia ideais positivistas. E ordem e progresso é nada mais do que o positivismo. A gente vai estabelecer uma ordem social, né? As pessoas elas vão ser mais disciplinadas e tudo mais, pra gente chegar a um progresso. E isso tudo é sempre na teoria, né? Porque na prática a gente ainda não tem uma ordem social bacana e a gente não progrediu tanto quanto a gente deveria. Mas ok. E esse último parágrafo aqui, ele tem relação com o que eu falei no slide anterior, de que essa teoria coloca a humanidade como algo que vai evoluindo, que vai progredindo. Então, a ideia de evolução da sociedade, presente sobretudo na lei dos 3 estágios e espírito. Por que tá assim? É porque na hora da prova ela pode vir com esses 3 nomes. Pode vir como Lei dos 3 Estados, ou Lei dos 3 Estágios, ou Lei dos 3 Espíritos. É a mesma coisa, só que são nomes diferentes que são dados. E é uma lei que vai explicar como que ocorre esse processo de evolução da sociedade. Então, para ele, a humanidade ela está dividida em 3 grandes momentos, em 3 grandes estados. O primeiro estado seria o estado teológico ou religioso. Momento primitivo em que os seres humanos procuravam respostas para os dilemas da vida em elementos sobrenaturais e irracionais, como a atuação dos deuses, seres místicos e forças sobrenaturais. Pertence às sociedades mais primitivas. É um momento em que os mitos, né, eram usados para explicar as coisas, a religião é muito forte e tudo mais.
O segundo estado é um estado intermediário de evolução. Ele coloca, assim, nesse patamar mesmo, é um estado de evolução. Então, a gente tem que olhar o primeiro estado como algo inferior, o segundo como intermediário e o terceiro como superior. É exatamente isso que ele está propondo. O segundo estado é o estado filosófico ou metafísico. A filosofia surge para substituir as explicações teológicas por especulações baseadas em argumentos lógicos e racionais, impulsionando a busca pelo conhecimento verdadeiro, um pouco mais racional, mas não pauta as observações necessariamente na ciência. Então a gente ainda continua com questões metafísicas, com questões que não são pautadas na ciência, né? O terceiro é o estado positivo ou científico, quando a ciência, baseada na observação rigorosamente metódica, seria a responsável por elaborar o conhecimento humano, estado máximo de desenvolvimento da humanidade. Então, o positivismo, ele critica a religião e coloca ela no nível baixo de importância. E ele fala da ciência como se ela fosse salvar o homem de todos os problemas. Mas a gente sabe que novos problemas são criados a partir do desenvolvimento tecnológico. Os problemas só são modificados, né? E essa é uma das críticas que essa teoria tem. E agora que a gente volta naquela questão que eu falei mais anteriormente, do porquê que, mesmo ele dizendo que o positivismo e a sociologia seria, a sociologia que ele criou, né? Seria uma ciência neutra, por que ela não é? Porque essa visão de colocar a ciência como superior, colocar os povos que tinham desenvolvimentos científicos como mais avançados, mais desenvolvidos do que povos que não tinham esse desenvolvimento científico acima, é uma visão de um burguês do século XIX na França. Não é uma visão limpa, assim, tipo, que não tem até preconceitos, né? Isso a gente vai problematizar mais um pouquinho lá na frente. Mas basicamente ele fala isso porque ele tá vivendo um contexto de revolução científica, porque ele faz parte de uma burguesia, de uma determinada classe social. Então, é basicamente isso. Aí, o positivismo, ela cria a igreja da humanidade. Parece meio estranho, né? Porque a gente acabou de falar, né? O quanto ela critica a religião, o quanto ela menospreza e coloca a religião num lugar inferior. Mas é um pouquinho diferente. A religião tradicional daria lugar, segundo o pensamento positivista, ao novo tipo de religião, o cientificismo. O cientificismo seria o ato de depositar nas ciências toda a fé em relação ao conhecimento e ao desbravamento do mundo, entendendo que não há sobrenatural, mas somente natureza. As ciências ocupariam para os positivistas o lugar de Deus, o lugar que Deus ocupou nas religiões desenvolvidas até então. Então não é que ele deixa, ele continua criticando essa questão de Deus e de acreditar em coisas que não são abstratas, de usar outra forma que não a ciência para explicar determinadas coisas, e é exatamente isso que essa igreja vai fazer, consagrar esse pensamento e colocar, como se eles cultuassem a ciência, entendeu? Ao invés de Deus, o que eles são devotos é a ciência, é basicamente isso. Então, os templos seriam laboratórios, entendeu? Seria isso. E agora que a gente vai começar a problematizar toda essa teoria, né? Olhando as consequências dela, quais foram os pensamentos que vieram a partir de pessoas que estudaram essa teoria, e esses pensamentos não são do Comte, mas são de outras pessoas, então a gente não... Porque Ai, me embolei agora. Mas assim, basicamente é porque
pessoas que olharam essa teoria criaram teorias racistas, teorias que legitimaram a exploração, mas não foi o Conte, então a gente tem que separar isso um pouco. Não era o que o Conte falava. Apenas abriu um precedente para que outras pessoas falassem essas coisas. Vamos começar. O estabelecimento dessa visão de evolução da humanidade por meio do desenvolvimento da ciência colocou a cultura europeia científica como superior a culturas que se baseiam na religião. Dessa maneira, existiram brechas para o estabelecimento de teorias racistas e etnocêntricas no século XIX, consolidando o racismo científico do século XIX. E aqui do lado eu coloquei meio que uma observação, né, do que é o etnocentrismo, porque a gente vai voltar a explicar direito esse conceito quando a gente falar mais de antropologia, de culturas, de formas de enxergar as diferentes culturas. Aí a gente fala de etnocentrismo, estruturalismo e outras coisas. Mas só pra vocês já irem se acostumando ou relembrando, o etnocentrismo é uma visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade, sua cultura, seu país ou grupo étnico superior aos demais. E é justamente isso, quando o Conte coloca as sociedades que têm desenvolvimento científico como superiores, ele acaba colocando na realidade a Europa, que vivia esse momento de modernização, de desenvolvimento de novas tecnologias, acima da África, da Ásia, da América Latina, que são países que têm uma forte relação com a religião. E isso acaba legitimando um processo que vocês também vão estudar na história, que é o neocolonialismo, que é basicamente a invasão desses países, principalmente África e Ásia, com o discurso de que a gente vai invadir pra gente trazer civilização para esse lugar. Porque nesse lugar vivem pessoas que são menos humanas, humanamente menos evoluídas do que eu, que tenho a ciência. E isso também é problemático porque quando a gente está na nossa realidade, às vezes a gente acha que determinadas evoluções científicas ou determinados aparelhos tecnológicos que a gente tem, tipo, sei lá, carro, televisão, são coisas que são muito importantes para nossa vida, que sem elas a vida é pior ou coisa assim. Mas nem todo mundo está inserido na nossa realidade. Então, nem todo mundo tem as mesmas necessidades que a gente tem. Então, pra gente que se desloca todo dia, às vezes trabalha longe e tal, o carro, o meio de transporte, que seja um ônibus, qualquer coisa, parece ser algo muito importante, parece ser algo que a gente olha para uma comunidade, uma aldeia, assim, que não tem essas coisas e fala, nossa, como que eles vivem? Mas pra que eles precisam de um carro se eles só vivem ali? Sabe? Às vezes a necessidade deles não é a mesma que a nossa. Então, basicamente o que ele faz é pegar a mundivisão dele e colocar em outras realidades, botando o outro, que tem uma cultura diferente, que vive diferente, como inferior. E é mais uma vez por isso que a gente não pode falar que é uma teoria neutra. Porque, novamente, não passa de uma visão de um burguês do século XIX, que estava vivendo num contexto de avanço tecnológico. Não é neutro. Não tem como. Além disso, continuando a problematizar a teoria, a tecnologia não está ligada à felicidade sempre, né? A gente consegue entender isso. E hoje a gente acredita muito mais na sociologia e tal, né? Acredita muito mais no paralelismo cultural, que cada cultura evolui do seu jeito. Então, é isso, cada cultura é uma e a gente não pode criar essa relação de superioridade e inferioridade entre duas culturas distintas, porque acaba não fazendo muito sentido. E outra questão que surgiu, né, foi o darwinismo social, que um teórico que também é influenciado
por esse pensamento de hierarquia entre as culturas, resolveu fazer uma analogia da teoria de evolução de Darwin, que isso aí vocês vão ver na biologia, que previa que na natureza existem indivíduos mais evoluídos que outros. Então ele pegou essa teoria, né, que estava falando sobre questões não sociais e trouxe para a sociedade, para aspectos sociais, né? Então, o darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. E aí você percebe que não muda muito com o que o positivismo fala, né? Porque ele realmente fala isso. Existem sociedades, as sociedades que estão com desenvolvimento científico e tecnológico, elas são superiores às sociedades que acreditam, têm uma ligação muito forte com a religião. Então não muda muito o que ele fala para o que o positivismo fala. Então por isso que tem essa relação. Aí as teorias menos evoluídas, elas deveriam deixar de existir. E movimentos históricos que tiveram como base essa teoria foi o neocolonialismo, o fascismo e o nazismo, que vocês vão estudar a fundo em história. Muita coisa, né, em história. Mas é basicamente isso. Eu não quis falar sobre muitas coisas hoje, porque eu acho que positivismo é uma coisa meio... Não é que é difícil de entender, mas não é uma coisa que a gente escuta muito, então acaba causando um estranhamento inicial. E foi minha primeira aula, né? Primeira vez que eu gravei um vídeo pra vocês e tal. Desculpa o meu nervosismo. Eu nunca fiz isso antes. Nunca nem falei pra muitas pessoas com bastante frequência, então tô me acostumando. Tô muito envergonhada mesmo. Mas espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Meu nome é Thaís, eu não sei se eu falei isso no início do vídeo. E se alguém não souber, eu sei lá. E é isso. Estudem. Não deixem de estudar, porque vale a pena, né, você chegar no final do ano, fazer uma boa prova e conseguir uma conquista grande, que é passar numa faculdade e abrir um novo ciclo da sua vida. Era pra eu estar vivendo isso mais intensamente agora, né? Mas o corona não deixou. Mas vale a pena, a sensação é muito boa e eu torço muito por vocês. Beijos.